Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno.
E o título dessa mensagem então é: não fale de necessidades, fale de propósito. E aqui a gente já tem um título que resume a ideia da mensagem inteira, né? Então vamos para o momento da ceia, né? Você pode se colocar de pé, por gentileza. Não, brincadeira, mas não fale de necessidade, fale de propósito. É debaixo desse tema, debaixo desse título que eu quero conversar com vocês hoje. E para isso, para nos ajudar a entender essa mensagem, eu gostaria de falar um pouco sobre a história de Abraão. Quantos de vocês conhecem a história de Abraão? Faça um sinal assim para mim, senão eu vou ter que ler Gênesis lá, um bom tanto de Gênesis para explicar ela antes de começar essa mensagem. Mas graças a Deus muitos de vocês já conhecem a história, mas para você que não conhece eu quero dar uma pequena resumida. Abraão então é um homem em que Deus chega para ele e promete para esse homem: ei, você será pai de nações, você terá muitos e muitos filhos, pai de multidões, essa é a promessa que eu tenho para você. Porém, Abraão e a sua esposa não podiam ter filhos. Eles não podiam ter filhos. Então Deus chega e faz uma promessa para um casal que era considerado estéril, de que eles seriam um pai de multidões, de que eles teriam muitos e muitos filhos. E aqui então começa a história de Abraão. Aqui Deus começa a ensinar uma lição a Abraão. Abraão tinha uma necessidade, ele não podia ter filhos, mas o propósito de Deus sobre a vida de Abraão é que ele seria pai de multidões. Nações inteiras seriam abençoadas por causa desse homem chamado Abraão. Então perceba o que estava acontecendo na história. Essa é a história de Abraão. Ei, você será pai de nações, mas eu não posso ter filho, Deus. Então deixa eu te mostrar uma lição, deixa eu te ensinar algo. Essa é a história de Abraão. E Gênesis capítulo 17, versículos 3 a 5, fala um pouco dessa história. Tem um momento, um pedaço dessa história, onde Abrão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o constituí pai de muitas nações. O nome Abrão significa pai exaltado. Mas Deus nesse momento está transformando, mudando o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões, pai de nações. Deus está alterando o nome de Abrão para Abraão. E Abraão então a partir daquele dia já não tinha mais nada a ver com Abrão, agora ele tinha um novo nome, ele era Abraão. Agora imagine eu e você numa situação como essa, pensando e falando com Deus sobre alguma necessidade que nós encontramos na nossa vida, né? Abrão estava falando assim: Deus, eu não posso ter filhos. Às vezes você fala: Deus, eu não consigo romper essa dificuldade financeira. Às vezes eu e você falamos: Deus, eu não estou conseguindo lutar contra esse vício. Às vezes eu e você estamos como Abraão, querendo ter um filho. Às vezes eu e você estamos lutando contra o desemprego. Eu não sei quais são os tipos de necessidade que as pessoas podem estar passando aqui. Mas aí Deus vem falar com você e você pensa: agora está tudo resolvido, agora vai dar certo. E aí Deus apenas muda o seu nome. Olha, Deus apareceu para mim. Sara era o nome da esposa de Abraão, e ele apareceu para mim. E aí, o que ele te disse? Que a gente vai ter um filho. Ele disse que a gente vai ser pai de multidões, mas ele só disse uma coisa. Ele falou: você não é mais Abrão, você é Abraão agora. Consegue imaginar a decepção que seria? Cara, Deus veio, falou comigo, e a única coisa que ele fez foi mudar meu nome. Eu achei que toda a resposta, todas as coisas que eu precisava, ele traria ali, me daria, entregaria nas minhas mãos, e na verdade ele vem e muda o meu nome. Eu acredito que muitos de nós se sentiriam decepcionados. Muitos de nós ficaríamos até um pouco bravos com Deus. Deus, o que é isso? O que você quer com isso? E na verdade Deus de fato estava ensinando para Abraão uma lição. Ele estava mudando o vocabulário de Abraão. Vem Deus e mudou apenas o nome de Abraão.
Porque ele estava ensinando Abraão a falar de acordo com a promessa que Deus tinha a respeito da vida dele. Ele estava mudando o vocabulário de Abraão. Ele estava ensinando Abraão a falar corretamente a respeito de si. Ele estava mudando a forma de Abraão falar. Pois se mudarmos a nossa forma de falar, mudamos a nossa forma de viver. Se eu e você mudarmos a forma como falamos, nós mudamos a forma como vivemos. Deus então estava chamando Abraão pelo seu propósito e não pela sua necessidade. Deus estava se referindo e conversando com Abraão a respeito daquilo que Deus tinha prometido, a promessa que Deus tinha sobre a vida de Abraão. Não estava falando com Abraão sobre as necessidades que ele tinha. Porque Deus não fala de necessidades, Deus fala sobre propósito. E Deus nos ensina através dessa história que eu e você também devemos parar de falar sobre necessidades e começar a falar da forma que Deus fala. Quando Deus muda o nome de Abraão, Ele estava falando assim: Abrão, eu nunca mais falarei com vocês no nome de Abrão, sempre falarei com você através do nome Abraão. E Abraão teve que começar a falar a respeito de si mesmo, de acordo com o que Deus falava a respeito dele. E Abraão começa então a se chamar Abraão. Abraão, Abraão, pai de multidões, pai de nações, pai de multidões. E eu e você então devemos, pela fé, começar a falar também do propósito. E não pelos sentidos, falar das necessidades, falar das circunstâncias, falar das coisas que podemos ver, ouvir, sentir, cheirar. Porque muitas vezes a necessidade, as circunstâncias, as coisas que estão nos cercando, nós sentimos. Nós conseguimos tocar, nós conseguimos ver, nós ouvimos, nós até sentimos o cheiro muitas vezes das circunstâncias ao nosso redor. E pensamos, isso não pode ser o que Deus tem para nós. Mas Deus está nos ensinando hoje que a forma de vivermos a vida que Ele tem para nós é não falarmos a respeito daquilo que estamos sentindo, mas é falarmos a respeito do propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. É isso que nós precisamos aprender. Não fale de necessidade, fale do propósito. É por isso que em Romanos capítulo 4, versículo 17, Paulo está citando Abraão na carta aos Romanos, e ele diz o seguinte: como está escrito, eu o constituí pai de nações. Ou seja, essa é a promessa de Deus sobre Abraão. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Ou seja, Paulo chama Abraão de nosso pai. Ele é nosso pai da fé. Nós somos filhos de Abraão, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Deus chama à existência coisas que ainda não vemos, não existem como se existissem. Porque toda vez que Deus fala a respeito de um propósito, algo tem que ser criado para que aquele propósito se cumpra. Deus um dia disse: façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. A nossa imagem, nossa semelhança. E de repente ele tinha um propósito. Agora ele queria um ser que fosse capaz de ser a imagem e semelhança de Deus. Depois que ele disse e criou o propósito, trouxe à existência o propósito, ele trouxe à existência nós que podemos ser imagem e semelhança de Deus. Para tudo que Deus fala, Ele traz primeiro o propósito e depois Ele traz à existência aquilo que ainda não é, para que possa viver o propósito. Ou seja, Deus fala do propósito e depois que Ele fala do propósito, as coisas vêm à existência. Depois que Ele fala da razão da existência daquela coisa, a coisa passa a surgir. Deus falou do propósito de Abraão. Ele começou a chamar Abraão pelo seu propósito. E depois que Ele chamou Abraão pelo seu propósito de pai de multidões, de fato Abraão se tornou pai de multidões. Depois que Deus chamou a existência na vida daquele homem, de que ele seria pai de multidões, aquilo começou a surgir e se manifestar na vida daquele homem. Enquanto Deus não falava, enquanto aquele homem não se comunicava da forma que Deus falava a seu respeito, nada daquilo acontecia, nenhum filho ele tinha. Mas depois que eles começaram a chamar a existência, o propósito sobre a vida de Abraão, ele se tornou pai de nações. Inclusive a Bíblia diz que Ele é nosso pai, Ele é o pai da fé. Eu e você somos filhos de Abraão, porque cremos no descendente de Abraão, chamado Jesus
Cristo. Então Deus falou do propósito de Abraão, e ele de fato se tornou o pai de multidões. E é por isso que Abraão ele teve que aprender essa lição. Ele passou por esse momento com Deus, e Deus estava ensinando ele que ele não podia mais falar da sua necessidade, mas ele tinha que falar do seu propósito. E Abraão assim aprendeu. Olha o que diz Romanos 4, do versículo 18 ao 20. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Isso aconteceu com ele, ele é pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo com relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Queridos, o que é dar glória a Deus? Dar glória a Deus é concordar com Ele, é dizer o que Ele diz. Se sobre a vida daquele homem ele veio e disse, você será pai de nações, Abraão, aquele homem começou a falar então e se apresentar como Abraão. Isso era dar glória a Deus. Glória a Deus é você concordar com Ele. Aquilo que Ele diz ao seu respeito é a mesma coisa que você diz a seu respeito. Deus olha para você e fala, você é um filho amado. E se você vai lá e vê as circunstâncias, os problemas, as necessidades e diz, eu acho que eu sou um pecador miserável, isso não é dar glória a Deus, porque você não está concordando com o que Deus fala a seu respeito. Mas todas as vezes que você olha, não importa as circunstâncias, você diz, de fato eu sou um filho amado, ali você está concordando com Ele e você está dando glória a Deus. Porque você está concordando, você está dizendo, aquele que prometeu, de fato faz-se cumprir as promessas sobre a minha vida. Isso é dar glória a Deus, é dizer o que Ele diz. Engraçado que esse texto que nós lemos nos ensina o seguinte, que fé não é negar as circunstâncias. Você já viu aquele crente que fica doente, está lá com o nariz escorrendo, febre, dor de cabeça, e você olha para ele e você pergunta, você está bem? Ele, estou bem sim. Não, tudo está certo. Cara, mas você tá, eu estou vendo, né? Teu nariz está aqui no queixo já, esse ranho aí, né? Você está bem mesmo? Não, estou sim. Como se negar as circunstâncias fossem curar aquela pessoa. E queridos, a fé não é burra. As circunstâncias estão ali, a situação está ali, os sintomas estão ali. Mas fé não é negar o que está ali. Fé é falar do que Deus fala a seu respeito. Fé é concordar com o que Deus fala a seu respeito. Existe então o crente que quer negar os sintomas. E existe o crente então que aceita os sintomas de uma vez. É verdade, eu estou doente. Você vai estar na reunião hoje? Não, olha, não está vendo? Estou mal. Você vai poder fazer? Não, imagina. Aliás, nem sei porque você ainda não me trouxe uma sopa, nem sei porque você ainda não está cuidando de mim. Que amor é esse que você tem no coração que não cuida de mim, que não está me servindo, que não está para mim. Então tem o crente que fica egoístão, tudo para mim, tudo do jeito que eu quero, e tem o crente que quer dar uma de soberbo, machão. Não, eu não estou doente. Isso não faz parte de mim, né? Não faz, não estou. Aí o cara lá de fora, o não crente, ele olha assim e fala, cara, esse cara não é crente, não é nada, ele é louco. Porque está aqui, ele está com os sintomas, tudo está falando que não tem nada. Como que está falando que não tem nada? E aí se a pessoa está certa, é louco, não tem nada de crente nisso. Porque fé não é negar os sintomas. A Bíblia nos ensina que Abraão, ele não negou, ele reconheceu que já tinha 100 anos, já estava sem vitalidade. Ele reconheceu que o ventre de Sara já estava sem vigor. Ele não negou os sintomas. Mas contra toda esperança, em esperança ele continuou crendo. Ele continuou crendo na promessa. Ele continuou declarando aquilo que Deus declarava sobre a sua vida. Ele não quis negar, dar uma de machão, ele não aceitou aquilo também, sou um coitado, não consigo. Mas ele declarava sobre a vida dele aquilo que Deus declarava. Ele concordava com Deus e isso dava glória a Deus, isso exaltava a Deus.
Então o que Deus queria ensinar aqui, nos ensina, é falar o que somos em Cristo. Nós precisamos começar a falar daquilo que somos em Cristo. Abraão agora tinha um novo nome. Eu e você em Cristo Jesus somos uma nova criação. Os sintomas podem vir, as circunstâncias podem nos afligir, podem tentar nos bater, podem tentar nos dominar, mas nós não somos enfraquecidos por isso. Nós não perdemos a esperança, nós não somos enfraquecidos na fé. Nós continuamos falando a respeito daquilo que Deus fala a nosso respeito. Fala sobre nós. Nós continuamos declarando o propósito, mas nunca usamos da nossa boca para falar das necessidades. Eu estou com sintomas, mas eu não sou esse sintoma. Nós não somos aquilo que estamos, nós somos aquilo que Deus diz que somos. Nós podemos estar passando por essa situação, mas eu não sou essa situação. Eu posso estar passando por essa enfermidade, mas eu não sou essa enfermidade. Eu posso estar passando por esse problema, mas eu não sou esse problema. Aquilo aonde estamos, ou pelo que estamos passando, não define quem somos. O que define quem somos é a palavra de Deus a nosso respeito. É a palavra que Deus depositou, do propósito que Ele depositou sobre nós. É isso que nos define. É por isso que nós podemos dizer, a Bíblia nos ensina, que nós somos definidos pela palavra de Deus, pelo propósito de Deus sobre a minha e a sua vida. A palavra invisível cria o visível, e é por isso que a fé não fala do que não é, a fé fala do que é. A fé é falar do que Deus fala que somos, concordar com Ele. Por isso, queridos, não fale de necessidade, fale de propósito. Se você sentir liberdade, diga assim comigo: eu não falo de necessidades, eu falo de propósito. Nós precisamos mudar a nossa linguagem. Essa era a lição de Deus para Abraão. Você não será mais Abrão, você será Abraão. Ele tinha agora um novo nome, ele tinha um propósito. Eu e você em Cristo Jesus somos uma nova criação, nós temos um propósito. Mas o que tem enterrado propósitos chama-se necessidade. Existe uma mensagem muito forte na língua dos homens, a mensagem da necessidade, e isso tem enterrado muitos propósitos. Nós encontramos muitas pessoas que passaram a sua vida toda lutando contra as necessidades e nunca puderam viver propósito lá no cemitério. Nós encontramos muito propósito no cemitério. O homem está com o foco muito focado na necessidade. Tem palavras de necessidade o tempo todo, das dificuldades, das dores, das trevas, do problema. Nós falamos demais sobre isso. Queridos, mas falar sobre necessidade te limita. Trabalhar para suprir necessidade te limita. Se você acordar todos os dias de manhã, porque você está indo trabalhar para ter o que comer, e você pensa assim, eu preciso trabalhar para ter o que comer, você é limitado por isso. O seu resultado sempre vai ser apenas conseguir o que comer. Porque você está focado nisso, é isso que você quer. Suprir a necessidade. Mas se você acordar todos os dias com o conhecimento de que você é um rei e um sacerdote, você pode trabalhar para coisas maiores, você pode produzir coisas maiores, você pode exercer esse domínio sobre a terra, você é um filho amado de Deus, os resultados são ilimitados. Quando focamos na necessidade, os nossos resultados são limitados às necessidades. Como quando focamos ao nosso propósito, os nossos resultados são limitados por aquilo que Deus sonhou para você. É diferente. Trabalhar pela necessidade te limita. Queridos, hoje em dia nós temos uma mensagem, a mensagem que nós falamos que é a mensagem, eu tenho chamado a mensagem do marketing. E o marketing o que é? Quantos de vocês já ouviram assim essa frase? Se você quer ter um bom negócio, descubra a solução para uma necessidade. Quanto mais necessidades, quanto mais pessoas tiverem a necessidade que você vai suprir, melhor o seu negócio será. Você quer vender um produto? Fale da necessidade das pessoas e depois de como você quer solucionar. E aí você vai vender. Percebe como o vocabulário virou vocabulário de necessidade? Eu me vejo necessitado porque eu quero dinheiro.
E aí eu tento falar da sua necessidade para convencer você a comprar o meu produto, e nós estamos nesse loop da necessidade. Você vai divulgar lá no seu Instagram, porque agora ninguém quer mais pôr no jornal, né, uma fotinha. Todo mundo quer ir para as redes sociais divulgar o seu negócio. E aí você chega lá no seu Instagram, você vai divulgar o seu negócio, e você fala 5 minutos dos problemas que as pessoas estão vivendo. Você está vivendo um problema assim? Você tem a necessidade tal? Você está se vendo assim? Você está vivendo tal coisa? Você não quer mais viver? Você está inconformado com a forma que você está vivendo? Você está com esse problema? Você está com aquele problema? Se você não quer mais viver assim, arrasta para cima. E aonde é que está a mensagem da solução? A mensagem da solução nós queremos vender. 5 minutos você foi um proclamador das necessidades, das trevas, da morte. E a solução? E a mensagem do propósito? Deixa para lá. Compra meu curso para saber. Esse negócio está tão endemoniado, essa mensagem, que hoje em dia não é nem só assim, supra uma necessidade e aí fale da necessidade para você vender o seu produto. Hoje em dia já é assim, o marketing verdadeiro é, crie uma necessidade na vida das pessoas e aí ofereça o produto que supre essa necessidade. Quantos de vocês já ouviram isso? Crie essa necessidade e depois venda o produto. Ou seja, o marketing fez de você o diabo. Quem é que cria necessidades? E você correndo atrás dessas informações, dessas coisas. É verdade, o mundo é necessidade. Eu preciso suprir necessidade, eu vou viver pela necessidade. Aliás, eu vou começar a criar necessidade na vida das pessoas. Que loucura, porque você se vê necessitado, daí você acha que é dinheiro que vai resolver a sua necessidade. Como se dinheiro resolvesse alguma necessidade. Aí você se torna um proclamador das trevas, da morte, da necessidade. E eu e você, filhos amados de Deus, com um propósito sobre nós, vendendo como o mundo vende, enganados pelo sistema desse mundo. O marketing fez de nós o diabo. Mas queridos, Deus trabalha diferente. Deus ele não fala de necessidades, Ele nunca falou. Deus ele fala a respeito de propósito. Deus ele fala a respeito de propósito. É por isso que Provérbios 25:2 nos ensina o seguinte, diz o seguinte: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Dentro de todas as coisas que foram criadas, existe um propósito. Todas as coisas foram criadas para algo. Todas as coisas têm um propósito. Deus criou tudo para um propósito. Todas as coisas existe um propósito, ela foi criada para algo. E a glória de Deus foi colocar dentro das coisas esse propósito. Mas a glória dos reis, que somos eu e você, é descobrir o propósito das coisas. É encontrar o porquê aquilo existe. É descobrir a solução, é descobrir a razão das coisas existirem. A glória de Deus é esconder, mas a dos homens é descobri-las. Nós não trabalhamos por necessidade, mas para descobrir propósitos. Nós não trabalhamos para as necessidades, mas nós trabalhamos para descobrir o propósito das coisas. Dentro de todas as coisas tem um propósito. Tudo foi criado para algo. E o ser humano, queridos, é chamado de coroa da criação. Ele é o único ser criado por Deus capaz de olhar para as coisas, catalogar as coisas, organizar as coisas, processar as coisas para que elas cumpram o propósito para o qual foram criadas. O ser humano é o único ser capaz disso. Sabe como eu sei disso? Gênesis 2, 19 a 20 diz o seguinte: depois que formou toda a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome.
Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Até aqui. Dar nome é chamar pelo propósito. Quando Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, ele deu um novo nome a Abraão. E ele começou a chamar Abraão pelo seu propósito. O homem, quando viu os animais, ele tinha a capacidade de catalogar os animais, de organizar, em reinos, filos, espécies e todas aquelas coisas, ordem. E ele tinha todas aquelas coisas para ele. O homem sabe organizar. E ele deu um nome a cada animal, porque dar nome é chamar pelo propósito, é poder organizar, é poder entender, é poder compreender as coisas e chamar as coisas pelo seu propósito. O homem é o único ser que tem essa capacidade para identificar o propósito das coisas. E como nós chamamos as coisas, é o que nós vamos receber delas. Deus disse nesse versículo que o nome que o homem desse aos animais, esse seria a função dos animais. O nome como o homem chamasse aqueles animais, assim aqueles animais viveriam. Seria esse o nome dado aos animais. Porque como nós chamamos as coisas, como nós falamos das coisas, é o que nós vamos receber delas. É como elas vão servir, é como elas vão se relacionar conosco. Quer um exemplo? Você está lá trabalhando e você diz, esse meu emprego é muito ruim, paga muito pouco. Sabe o que você vai receber todos os dias? Um emprego ruim com salário baixo. Agora, se você sai daquela posição, eu coloco uma pessoa que tem a compreensão de que ela não fala sobre necessidades, mas ela fala sobre propósito. E ela diz assim, olha, esse emprego, eu sou grato a Deus por ele. É o emprego que eu tenho hoje. Tem sido a minha oportunidade de trabalhar e tem frutificado. O resultado dessas duas pessoas, o resultado daquela mesma posição vai ser completamente diferente. A forma como você chama, a forma como você fala a respeito das coisas, é o que você recebe delas. É por isso que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Porque Deus não queria ver um pai exaltado, Ele queria ver um pai de nações. Abraão não queria ser um pai exaltado, ele queria ser um pai de nações. E ele começa a falar a respeito de si mesmo, de acordo com o que Deus fala a respeito de você mesmo. Você pode olhar para as coisas e ver necessidade, ou você pode olhar para as coisas e ver o propósito das coisas. É assim. E aquilo que você falar a respeito daquela coisa, é o que você vai usufruir dela. Por exemplo, algumas pessoas olham para a areia e veem sujeira. De novo, moleque, esse pé sujo aqui dentro de casa, tenho que varrer de novo. É sujeira. Algumas pessoas olham para aquela terra, para aquele pó, para aquela areia e veem um smartphone. Pegam a mesma areia e transformam em um smartphone. Pegam a mesma areia e transformam em um vidro. E algumas pessoas olham para aquilo e veem a necessidade. E elas falam da necessidade, é pó, é sujeira, não presta, tem que jogar fora. Alguns olham, não joga fora não, eu posso transformar num smartphone, vai abençoar muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas, vai servir muitas pessoas. Tudo está na diferença como você olha para a coisa. Alguns olham para a areia e veem, existe propósito nisso. E eu sou o rei na terra, Deus escondeu um propósito aí, e eu posso chamar esse propósito à existência. Outros olham e veem a necessidade. Algumas pessoas olham para você, ou olham para outras pessoas e dizem assim, esse aí é um problema, não tem mais jeito. Outras pessoas olham para os outros e dizem, esse aí é um filho amado, tem um propósito sobre a vida dele. E começam a trabalhar na vida daquela pessoa, trazendo à existência quem ela verdadeiramente é. Transformando, encorajando, edificando a vida daquela pessoa, para que ela possa viver aquilo que Deus sonhou para ela. Tudo está na forma como vemos. Você pode olhar para as coisas e ver necessidade ou propósito.
Nós somos os únicos seres capazes de olharmos para as coisas e catalogarmos, organizarmos, processarmos, trazermos à existência, chamarmos as coisas que não são como se já fosse. Eu olho para a areia e chamo ela de smartphone. Eu olho para uma pessoa e chamo ela já de filha amada. Eu e você somos os únicos seres capazes de fazer isso. De ver o propósito das coisas e trazer esse propósito à existência. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Eu e você temos a mesma capacidade que Deus tem ao se referir, ao falar com Abraão. Ei, você não é mais Abrão, você é Abraão. Você pode olhar para qualquer coisa na sua vida e trazer à existência o propósito daquilo e não ficar focado nas necessidades. Deus, quando estava criando o mundo, Ele não olhou, meu Deus, é trevas, está tudo sem forma e vazio. Ele não ficou assim. Ele olhou para aquilo e disse, haja luz, e houve luz. Ele não falou das necessidades, Ele não falou do que estava acontecendo, Ele falou do propósito que Ele tinha para aquilo. Ele disse, faça separação entre as águas e a terra, e houve separação entre as águas e a terra. Façam-se os luminares nos céus, e houve os luminares nos céus. Coloque os animais, Ele fez os animais. Ele não falava das necessidades, Ele falava apenas do propósito. É por isso que eu e você estamos sendo ministros demais das trevas, pregando necessidades. Mas eu e você fomos feitos para anunciar propósito. Eu e você fomos feitos para anunciar propósito. Em Romanos 5,17 a Bíblia nos ensina o seguinte, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Preste atenção no que esse texto está nos ensinando, que muito mais do que as trevas, do que a morte, do que Satanás, do que a doença, do que a enfermidade, do que as circunstâncias negativas podem afligir e fazer contra a sua vida, muito mais que isso é o amor, é a paz, é a alegria, é a luz, é Jesus, é a graça, é o amor incondicional de Deus, muito maior do que o que a morte pode fazer, o amor já fez por mim e por você, é muito mais, é incomparável. É incomparável. Eu e você estamos falando das coisas que a morte pode fazer, mas é incomparavelmente maior e melhor e mais poderoso as coisas que a luz fez a nosso respeito. A luz nos deu. Eu e você falamos de morte, mas deveríamos estar anunciando a vida. Eu e você falamos das trevas, mas deveríamos estar anunciando a luz. Eu e você falamos de necessidades, mas nós deveríamos estar anunciando o propósito. Deus trabalha e fala a respeito do propósito. Por isso não vale a pena falar das trevas. Foque na dádiva, foque na graça, foque na justiça, foque no reino. Fale sobre essas coisas. Fale sobre essas coisas. Senão nós nos tornamos aquele evangelista que quer falar que Jesus é a solução de necessidades. Jesus não é solução de necessidades. Jesus é a vida, Jesus é o propósito. O evangelista que acha que Jesus é a solução de necessidades, ele fala assim, ei, está tudo ruim, as trevas são poderosas, as trevas estão afligindo, as trevas estão dominando, a morte está matando, a doença está afligindo, mas se você está cansado disso tudo, eu tenho uma solução para você, Jesus. Tá, mas o que é Jesus? Não, Jesus não é as trevas matando, não é a morte, não é a doença, eu tenho Jesus. Tá, mas o que é Jesus? Não sei. Nós anunciamos sem saber do que é Jesus. Nós anunciamos Jesus como se Ele fosse apenas tirar as pessoas do fundo do poço. Jesus não é solução de necessidades. Jesus é o propósito, é a vida. Jesus é o reino de Deus. É uma mensagem diferente. Eu e você fomos feitos para anunciar propósito. Esses dias atrás eu estava lendo, apareceu para mim, eu estava dando uma pesquisada a respeito, fiquei curioso, sobre os hotéis mais caros do mundo. Quais são os hotéis? Quanto custa
O que eles servem, o que eles oferecem? Os hotéis mais caros do mundo. O que tem lá que é tão diferente assim dos hotéis que eu fico? O que tem lá? Como que é esse lugar? Eu descobri que o hotel mais caro da Europa, é o segundo mais caro do mundo, fica em Genebra. Genebra é uma cidade linda, linda, linda. Fica na Suíça. Tem os Alpes suíços, sabe? Já viram foto assim? Então, quando você vê pessoalmente, a foto não descreve o que são. É muito mais bonito do que a foto mostra. É muito mais bonito do que uma pintura consegue colocar lá. É aquele negócio, é Deus pintando e você pintando. Então é muito mais bonito que Deus pintou lá. A natureza, aquele lugar é muito mais bonito. Sabe, tem aquelas montanhas, então aquela cadeia de montanhas, tem um lago, Lago de Genebra. Sabe aquela água cristalina? Que quando você olha assim, você vê a montanha na água, e aí fica aquela paisagem linda assim. Sabe? Isso é Genebra. As construções são daquele modelo europeu antigo, só que por dentro já é tudo modernizado, tudo que tem de melhor, mas eles mantêm o padrão de beleza antigo para preservar a história. Você anda nas ruas, tudo limpo, organizado. Sabe, é algo assim sobrenatural. É algo que só o homem capacitado pelo Espírito Santo para criar aquele negócio lá. Sabe, é diferente, não tem uma sujeira, não tem um papel de bala, um chiclete colado embaixo da poltrona. Sabe, assim, o lugar é lindo, perfeito. Segurança, então, nem se fala. Você pode andar lá com a bolsa balançando, ninguém vai levar a tua bolsa. Pode mostrar a tua correntinha de ouro, ninguém vai arrancar ela do teu pescoço. Sabe, é um lugar assim lindo, maravilhoso, cheio de segurança, cheio de coisas. E lá nessa cidade, Genebra, tem um hotel lá, que é o hotel mais caro da Europa. É o hotel mais caro. E eu peguei uma descrição assim da suíte mais cara desse hotel mais caro da Europa. E ela fala, e a reportagem diz assim: a suíte mais cara da Europa e segunda mais valiosa do mundo tem um piano de cauda Steinway, mesa de bilhar, mordomo particular. A vista é para o Lago de Genebra. A acomodação do Royal Penthouse Suite do Hotel Presidente Wilson tem 12 quartos com banheiros completinhos, com jacuzzi e tudo. 12 quartos dentro do quarto de hotel que você aluga. Com todos tem o seu próprio banheiro, com jacuzzi e tudo. 2 salas de jantar, um elevador privado e 2 terraços. Hoje eu vou ver o nascer do sol. Não, hoje eu vou ver do terraço o pôr do sol. E aí você pode aproveitar todas essas coisas. Aí você pede algo, um mordomo traz para você. Você sobe, você nem vê os outros hóspedes. Afinal, você tem um elevador privado para o seu quarto. Você vai direto. Imagina, o elevador dá no quarto. Sabe, 2 salas de jantar. Eu como a janta aqui e a sobremesa lá. Nem sei o que fazer. Em que quarto eu vou tomar banho hoje? É um negócio assim, uau! Para garantir a segurança dos hóspedes, a suíte tem botão de pânico, janelas à prova de bala e câmeras de segurança. Porque Genebra é um lugar onde vem muitos políticos e presidentes, eles fazem reuniões lá nessa cidade, e aí precisa de toda essa segurança aqui por causa deles lá. Sabe, é um lugar fantástico. Olha o hotel, olha o serviço que eles oferecem, olha a cidade que você está, que você pode visitar. Eu não sei você, mas eu gostaria de ir lá. Eu gostaria de visitar um lugar assim. Quantos de vocês gostariam de visitar um lugar assim? Cara, olha só a beleza do lugar, o hotel, o serviço que tem lá. Você quer saber quanto custa para se hospedar lá? Para passar uma noite ali, o valor parte de $81 mil, mais de R$450 mil, para você passar uma noite. Não dá nem tempo de dormir nos 12 quartos. Mas agora, eu estava olhando isso, e isso aqui me ensinou muita coisa. Porque ninguém precisou falar mal do Brasil para eu querer ir para Genebra e ficar nesse hotel. Ninguém precisou falar para mim assim: ei,
tem um lugar chamado Genebra, mas o Brasil é uma porcaria. Sabe, essa corrupção toda, as ruas sujas, a dificuldade das pessoas, tem muita pobreza e ninguém consegue ajudá-los, né? E na verdade é assim, não é que ninguém consegue ajudar, é que ninguém quer ajudar, porque o povo é tudo ruim, vai roubar você, vai maltratar você, e aí, tá, o que eu faço para sair disso? Não, tem um lugar chamado Genebra. Tá, o que é Genebra? Não sei. Percebe? Ninguém precisou falar mal do Brasil para nós queremos estar lá. Eu só falei bem de Genebra. Eu só falei quão belo é Genebra. Eu só falei quão bom é a recepção que você pode ter em Genebra. E todos nós já gostaríamos de estar lá. E isso me mostra muita coisa, porque no ministério de Jesus, Jesus viveu assim. Jesus nunca teve que falar sobre as obras das trevas e do diabo e do que ele estava fazendo e assolando as pessoas para falar o quão bom o reino de Deus era. Olha só, Jesus sempre anunciou o reino de Deus e não outra coisa. Lucas 4:43 diz o seguinte: mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Jesus foi enviado para falar do propósito, não da necessidade. Jesus foi enviado para falar acerca do reino de Deus, e não sobre como as trevas eram ruins. Jesus foi enviado para anunciar as boas novas do reino de Deus. Lucas 8:1 diz o seguinte: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Jesus ia passando, e por onde ele passava, ele falava de como as trevas eram ruins, era isso? Ele falava sobre como as doenças têm matado pessoas, era isso? Ele estava falando como a sua necessidade financeira vai acabar com você, era isso? Não, Jesus anunciava o reino de Deus. Ele tinha as boas novas sobre o reino de Deus. Entender essa verdade de que não falamos da necessidade, mas falamos do propósito, muda até a nossa forma de evangelizar. Muda até a nossa forma de apresentarmos Jesus às pessoas. Nós não somos desses que falam da desgraça deste mundo, que falam da necessidade, que falam do poder das trevas e tem uma solução Jesus, mas o que é Jesus? Não sei. Nós somos daqueles que falam sobre quem Jesus é, sobre a luz, sobre o amor que não perece, sobre a paz, sobre a alegria no Espírito, sobre a justiça, sobre a nova criação. Nós anunciamos isso. Nós anunciamos o reino de Deus. Se você quer evangelizar, faça igual Jesus. Fale do que é, não do que não é. Se você quer evangelizar, faça igual Jesus, fale do que é. Fale sobre o reino, evangelize para o reino. O reino é um lugar irresistível. O reino é um lugar de comunhão com Deus e governo sobre as circunstâncias, sobre as coisas. O reino é um lugar irresistível. Queridos, explique tão bem a respeito do reino de Deus, fale tão bem a respeito do reino de Deus, que as pessoas fiquem curiosas e te perguntem: ok, como eu faço para chegar lá? Quanto eu tenho que pagar para poder entrar nesse lugar? Explique tão bem a respeito do reino, que as pessoas fiquem curiosas para saber como eu chego, o que eu tenho que fazer, quanto eu pago, o que eu preciso fazer, eu quero esse lugar. Da mesma forma que eu falei sobre Genebra, que todos nós gostaríamos de ir, e eu falei que custa apenas R$450 mil a noite, vamos falar a respeito do reino de Deus tão bem, que eles queiram saber quanto custa, como eu faço para chegar lá. Sabe, fale tão bem, fale a respeito da paz com Deus, fale a respeito da nova criação, da capacidade de sermos capacitados pelo Espírito Santo, fale do amor que não perece, apresente o governo do homem sobre as coisas, o serviço do corpo, o poder abençoar vidas, fale do propósito de Deus para a vida das pessoas, de serem chamados reis e sacerdotes, anuncie isso, isso são boas novas. E fale disso tão bem, que as pessoas perguntem: como eu chego? Como eu posso ir para esse reino? Como eu posso chegar nesse lugar? Você quer saber quanto custa para ir para o reino de Deus? A morte, derramamento de sangue. Custa a sua vida para você poder ir para o reino de Deus.
Mas o bom é que nas boas novas do reino de Deus está incluso a seguinte mensagem: Jesus já derramou o sangue dele e já pagou o seu ticket de entrada. Você pode ir até lá, você pode usufruir desse reino. Todos os benefícios desse reino já são seus. A vida do reino já é sua, a paz com Deus já é sua, o perdão dos seus pecados já é seu, a vida de justiça já é sua, a nova criação já é sua, coisas novas já são suas. Tudo isso Ele já te deu. Para poder passar uma boa noite em Genebra, 450 mil reais. Mas para você poder viver a vida do reino, Jesus já te deu. Basta recebê-lo, basta aceitá-lo. Isso são boas novas. Nós anunciamos tão bem o reino que as pessoas querem estar lá. E quando te perguntarem o que eu faço, como eu chego lá, você apresenta Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Jesus é o caminho para chegarmos até lá. Queridos, nós fomos feitos não para falarmos sobre necessidade, mas na história de Abraão, na forma que Jesus viveu a vida dele, nós aprendemos que nós somos feitos para falar de propósito. Para concluir, eu quero ler Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Tudo aquilo que nós estamos buscando, nós estamos lutando contra, todas aquelas necessidades que nós estamos focados, estamos anunciando, tudo isso é acrescentado quando nós olhamos para o propósito, porque o propósito é infinitamente maior, é muito mais do que as necessidades estão tentando cobrar de você. Vamos usar as nossas bocas para anunciar o que é perfeito, distribuir a notícia do amor de Deus, da justiça em Cristo Jesus. Sobre a sua vida, querido, fale apenas do que Deus fala. Não fale a respeito das circunstâncias. Eu sei que elas estão lá, eu sei que dói, eu sei que machuca de vez em quando, mas não fale a respeito dessas coisas, fale a respeito do propósito, da promessa que Deus tem sobre você. Fale do amor que é invencível, fale da justiça em Cristo Jesus, fale que você já é perdoado, fale da sua santidade, fale da sua vida perfeita em Cristo Jesus. Queridos, aquela mesma palavra que Deus usou lá no começo para organizar o universo, essa mesma palavra está na sua boca hoje. E ela pode organizar a sua vida, ela pode organizar os seus dias. Essa mesma palavra. Você pode hoje mudar a forma como você fala. Deixar de falar de necessidades e começar a chamar à existência o propósito das coisas. Decida hoje parar de falar das necessidades. Decida hoje começar a trazer à existência o propósito das coisas. E você verá as maravilhas de Deus se revelando na sua vida. E você verá as maravilhas de Deus se manifestando na sua vida.